Falando no Mengão, Gabigol, suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem até abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping. Gabigol foi desfalque do Flamengo neste sábado e o Marcos Braz cedeu entrevista ao canal GOAT e falou sobre a situação do atacante, demonstrando otimismo com o efeito suspensivo. Nós temos as aspas do Marcos Braz para exibir aqui no Canelada da Jovem Pan. Ele disse o seguinte, particularmente estou muito otimista com relação ao efeito suspensivo. Até porque, na minha cabeça, é muito injusto essa punição. O jogador fez exame de sangue. Deixar claro isso, é uma oportunidade que eu estou tendo para falar. O jogador fez o exame de sangue no mesmo dia, no começo do dia. Não apresentou absolutamente nada, fez os exames de urina. E depois dos exames, entre os exames de urina e as apresentações, é que teve os desconfortos. Gabriel também, em um momento, se excedeu, não deveria ter feito isso. Mas a questão central é, ele fez o exame de sangue e não apresentou absolutamente nada. E quem quer fraudar alguma coisa, em doping, não faz o exame de sangue. O Marcos Braz ainda disse o seguinte, dito isso, teve uma maneira de enquadramento que a gente entende que foi muito severa. E até o placar de 5-4, acho que colocou bastante em dúvida se poderia ou não dar uma punição desse tamanho. O Flamengo e seus advogados recorrem no Comitê Internacional e a gente acredita que num novo julgamento, em que você apresenta novas provas, tem outros pontos para analisar e colocar que foi uma parte muito mais de relacionamento entre quem estava fazendo essas coletas e o atleta, mais uma vez, só ele pontua, né? O atleta teve os erros dele, poderia ter amenizado algumas coisas, não o fez, mas daí ter a punição que teve, a gente acha que é injusta, fecha aspas. Torcedores do Flamengo na partida contra o Nova Iguaçu manifestaram apoio ao Gabigol. Além dos bandeirões que homenageiam um atacante, 3 mil adesivos com a mensagem fechado com Gabigol, hashtag fechado com Gabigol, foram distribuídos no setor norte. Após o jogo vencido por 3-0, torcedores gritaram, é Gabigol, é Gabigol. Flávio, com Bruno... Gabigol, quer dizer que eles vão ficar um ano sem ir no estádio igual o Gabigol, é isso? Deve ser, né? A única coisa que resolve o fechado com o Gabigol, eles ficam um ano sem aparecer, igual o Gabigol, enquanto ele estiver suspenso. Mas que a punição foi exagerada foi, né, Flávio? Porque você não acha mesmo? Mas ele não testou, ele não acusou positivo o exame do Gabigol? Vamos aos fatos, né? O Gabigol, ele foi extremamente arrogante com o pessoal do antidoping e ele demorou para fazer o exame. Eu não acho que ele estava dopado, ok? Não acho. Eu, Flávio, não acho. Eu não convivo com o Gabigol, não sei quais são os hábitos dele e tal, mas eu vou partir do pressuposto que ele estava limpo, não tinha problema nenhum. Então ele não fez o exame porque ele foi arrogante, porque ele acha que estavam fazendo exame demais com ele e tal. Existe uma... Agora vamos para o lado técnico da coisa, que obviamente eu não tenho a menor competência para isso, fui procurar as pessoas competentes que me explicaram. O que acontece? Existem substâncias que você usa para maquiar a substância proibida que você tomou. Ok? Você pode tomar uma substância e ela maqueia aquele remédio, aquela coisa que você tomou que você não podia tomar. Ou você fumou, sei lá, o cara... Me parece que maconha ainda é considerado antidoping, né? Então tá, então você fumou maconha, de novo, não estou dizendo que aconteceu isso, estou dando um exemplo. Você fumou maconha. Você usa uma determinada substância... Desculpa, só uma coisa. No caso da maconha, inclusive, ela é considerada doping por uma questão... social. Exatamente, social, porque também está comprovado que ela não traz benefício algum ao atleta. Não vou nem discutir isso aí. Aqui a gente tem filosofia e tal, não vou discutir. Bom, eu como não fumo, não bebo e tal, estou tranquilo para falar. Se eu não fumo e não bebo, obviamente, também não fumo maconha, mas cada um cuida da sua vida. Não estou filosofando. Aqui, assim. Isso foi muito polêmico lá na NBA. Os caras fumavam, então passou a ser... Agora, vamos dizer que o atleta consome maconha. Se ele tomar uma determinada substância, depois de algum tempo, essa substância consegue maquiar o uso da maconha. Apaga o vestígio. Ok? Apaga o vestígio, mas demora um tempo. Sim. Então aí, por que é considerado doping? Porque eles vão de manhã para pegar, por exemplo, o cara fumou maconha 2 da manhã, numa balada. Eles chegam lá 7, 8 horas da manhã. Se eles fizerem o exame 7, 8 horas da manhã, vai aparecer a maconha. Se o cara toma algum medicamento, chegou o cara do antidoping, vou tomar o medicamento aí. Mas ele precisa de um período para que aquilo desapareça.
2, 3 horas. O que é que se subentende numa situação como essa? Não que o Gabigol foi arrogante, quis passar por cima dos caras, que já é um problema aí de educação. Ele foi mal educado, ele foi grosseiro e não tinha ninguém do Flamengo com capacidade para fazer o exame. Então, o que ele subentende? Quando o cara faz isso, ele pode ter sido grosseiro, pode ter sido arrogante, mas ele poderia também estar ganhando tempo para que o remédio fizesse efeito. O que é que se subentende no exame? Que ele estava ganhando tempo para que aquele medicamento que ele tomou apagasse o vestígio daquilo que ele usou. Por isso que se considera dopado. Quando o cara não faz na hora, quando ele ganha tempo, eles subentendem isso. É mais ou menos o seguinte, uma moça pleiteia o exame de DNA do rapaz. Ele não faz. Qual é o julgamento? O filho é considerado da pessoa que não quis fazer. Ele se nega a fazer o exame, consequentemente é considerado como pai da criança. Por que ele não quis fazer? É o mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. Se ele nada deve, ele faz o exame normalmente. Aí, teu positivo ou negativo vai ver. No exame de DNA é igualzinho. O cara se negar a fazer o exame de DNA, ele é considerado o pai da criança e passa a ter todas as obrigações com relação à criança. É o mesmo caso. Depois de um tempo, existem remédios que maquiam esse caso. O que é que foi considerado nesse julgamento? Que ele teria usado um remédio para maquiar aquilo que ele usou. Ele estaria dopado e depois, no momento que ele fez o exame, por ter usado esse tal medicamento, passou o tempo suficiente, porque ele teria ganhado tempo para passar o efeito desse medicamento e, consequentemente, o exame dá negativo. Foi isso que aconteceu? Não tenho a menor ideia. Acho até que não. Conhecendo o Gabigol, o temperamento que ele tem, eu acho que ele foi arrogante mesmo. Pô, os caras estão me enchendo o saco, Não estou afim, já está com o saco meio cheio, não está conseguindo jogar e tal. Eu acho que essa é a leitura que eu, Flávio, faço. Não acho que ele estava dopado, mas é achismo. Mas o que o exame... O exame não tem achismo. Não fez na hora correta. Existe uma possibilidade de maquiar um exame ganhando tempo, e ele ganhou tempo, pronto, é considerado dopado. Por isso que não é injusto, entendeu, Pedro? Porque existe esse instrumento que é usado pela lei antidopagem. Aí podemos discutir a lei ou não, mas a lei é essa. Por isso que ele foi considerado dopado. Que ele subentende que ele poderia ter usado algum medicamento para ganhar tempo, precisa ganhar tempo, e ele fez exatamente esse processo. Ele ficou ganhando tempo até que o remédio tivesse feito. Eu acho que ele deveria ter feito, deveria ter feito o exame e depois reclamado, né? Toda vez sou eu. O Mauro César citou o exemplo do bafômetro aqui outro dia, que faz todo sentido, né? Você é parado no bafômetro hoje, aí amanhã de novo, e de novo, e de novo. Tem uma hora que você passa a achar que tem alguma coisa com você. Eu paro toda hora e eu faço... Eu não bebo nada, quer dizer, deveria ficar muito louco, né? Pega aquela fila, você sai daqui 1 da manhã, para Pô, eu não bebo, né? Eu sei que eu não bebo, mas vai fazer o quê? Não tem jeito. Vou xingar o policial? Então. Ele vai subentender que eu tô... o cara tava bêbado. Então. Tava bêbado. Não bebo nada, mas tava bêbado. Por isso que não fez exame. Você faz primeiro o exame e depois... E não tem faz parte da lei, não tem jeito. Você tem que fazer. Ninguém quer fazer, mas você tem que fazer. A lei, no caso do bafômetro, é a lei para todos, e no caso do atleta, faz parte do trabalho dele. Ele tem que fazer, O técnico do futebol, normalmente eles odeiam dar entrevista pós-jogo, mas faz parte do regulamento, eles têm que dar, não tem o que fazer. Para você que acompanha o Canelada na Rádio Jovem Pan, rápido intervalo e voltamos já com Canelada para você. Seguimos na TV Jovem Pan News, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, falando do Gabigol. Fábio Piperno, você concorda com essa punição de 2 anos? 2 anos, mas em tese, de acordo com o tribunal, ele já cumpriu 1 ano. Vai voltar a jogar em 2025. E o Flamengo entrando com esse recurso aí na Corte Arbitral do Esporte, no Comitê Internacional. Mas o que você achou da punição ao Gabigol, Fábio Piperno? Não cabe ao jogador discutir a regra, se ele foi escolhido ou não. Existe essa regulamentação, se o jogador foi escolhido, ele tem que fazer e ponto final. Então, isso é explícito, isso é claro em todos os regulamentos aí de torneios, de eventos. Veja, esse negócio de exame antidoping fora de competição, isso se tornou algo cada vez mais frequente por conta também de mecanismos de burla do controle antidopagem. E o que o regulamento prevê em relação às punições? Isso que foi aplicado. Ninguém inventou nada. Não foi excesso de rigor. Então agora ele que se defenda, mas de fato é muito difícil a situação dele, porque são raríssimos os casos em que você consegue reverter condenação de controle antidopagem. Do contrário, na UADA eles costumam não só confirmar, como às vezes até aumentar. Exatamente.
Tá cheio de atleta importante em ano olímpico, cara que já foi medalhista em Olimpíada anterior, que 3, 4, 6 meses antes, ele é pego em controle de dopagem, ele perde uma Olimpíada. Tá cheio no Brasil e no exterior.